Boa tarde, me chamo Bruno Aparecido Magrão Farias e o meu tema é degradação de pastagem na Amazônia e as estratégias de recuperação. Introdução: o objetivo do estudo sobre a degradação e as estratégias de recuperação é para descrever os principais acontecimentos que levaram à degradação das pastagens, compreender os processos, as causas e apresentar os principais métodos para a recuperação e as barreiras que os produtores enfrentam na adoção de tecnologias. A metodologia aplicada foi a revisão bibliográfica, levantamentos na literatura nacional e internacional, banco de dados do Infotec e Embrapa. Causas do avanço da degradação na Amazônia. A pecuária de corte na Amazônia ela obteve um rápido desenvolvimento a partir do ano de 1960. Desenvolvimento estimulado pela ineficiência na produção e no fornecimento de carne para a região. Diante disso, o governo federal realizou políticas de incentivos fiscais que foram importantes para colocar a Amazônia no processo econômico nacional. Houve aberturas de rodovias como Belém-Brasília, como a PA-70, que auxiliaram na criação de novas áreas de pastagens e colônias. Até o ano de 1970 ainda quase não tinha tecnologias voltadas para o manejo e instalação de pastagens. Diante dessa ausência, os produtores não conseguiam manter a produção por longos períodos de tempo, tendo como escolha o abandono de suas áreas e a abertura de novas áreas. Essa dinâmica de abandono e abertura deixou a pecuária na Amazônia conhecida como improdutiva e prejudicial ao meio ambiente. Diante disso, no ano de 1970, surgiu o projeto de recuperação, melhoramento e práticas de pastagem na Amazônia, que foi a Embrapa Ocidental, que era o projeto que tinha como objetivo avaliar tecnologias e técnicas para a recuperação de pastagens. Infelizmente, o projeto se encerrou em 1980 por falta de estratégia e conhecimento das pessoas responsáveis. Todavia, o Propasto foi um divisor de águas na criação de tecnologias e de equipes especializadas na recuperação das áreas degradadas. Dinâmica da produção a pasto na Amazônia. O modelo de desenvolvimento da pecuária na fronteira agrícola é constituído por duas fases. Fase 1, crescimento horizontal, pecuária extensiva, terras abundantes e baratas. Visão mais pioneira do que empresarial, busca de lucro via compra e venda de terras e madeiras, postura mais especulativa da atividade. A fase 2 do desenvolvimento, ela é um crescimento vertical. Ocorreu uma gradativa escassez na disponibilidade de terra, maior preço, pressões ambientais e de mercado. A visão ela passou a ser mais empresarial do que pioneira, e a busca do lucro era da comercialização, não de vendas de terras, madeiras, e a postura ela passou a ser mais profissional. Processos e causas da degradação. O processo da degradação é complexo, envolve várias causas e consequências que levam à diminuição da produtividade, do vigor e da capacidade de suporte das pastagens. Os processos mais relevantes para a degradação das pastagens são manejo do pastejo, já que os sinais de resposta ao pastejo de uma planta forrageira é determinado pelas condições onde ela está instalada, como solo, temperatura, fotoperíodo. Só que ela apresenta a forragem apresenta um grau de resistência ou tolerância à capacidade de animais que ela suporta, como também a disponibilidade de forragem após o pastejo, como período de descanso ou também de ocupação. O manejo da fertilidade do solo é necessário realizar técnicas que maximizem a troca de nutrientes por meio de adubações químicas ou incorporação de restos culturais. Importante destacar que solos com declividades e solos arenosos é indicado um manejo com mais atenção, já pela perca de nutrientes por erosão. Controle de plantas daninhas. O principal objetivo é a prevenção na incidência e no aparecimento de plantas daninhas. É importante
ter conhecimentos pelos meios de disseminação das daninhas da região, e também é importante compreender o desenvolvimento. A prevenção é a utilização de sementes certificadas e prestar atenção no manejo de animais em áreas com incidência para áreas sem incidências. Fatores abióticos, podemos destacar a cigarrinha da pastagem, do gênero Aeonolamia, Zulia, Pressopa, Manhonarva, que são insetos que afetam a produtividade e a qualidade da pastagem. Já o percevejo castanho, Scaptorius castanha, ele já é um inseto sugador de seiva. Ele ocorre às maiores incidências em solos arenosos e em solos de cerrado, se localiza no solo e os principais sintomas são reboleiras com daninhas. E a forma de controle é a reforma da pastagem. A síndrome do capim manudu é modificações da fisiologia e do metabolismo, do vigor das pastagens e do crescimento das raízes, que se exposto ao estresse se torna vulnerável a patógenos que em condições normais não teria nenhum tipo de dano. Processos e causa da degradação. É um gráfico do Macedo que ele mostra de forma cronológica os processos da degradação. Fase produtiva, degradação da pastagem e degradação do solo. Em campo, não funciona essa ordem cronológica, podendo ocorrer fases de processos diferentes. É importante destacar que na fase produtiva, realizações de manejos e adubações você consegue restituir a produção, e na degradação da pastagem, só estratégias mais avançadas com processos agrícolas. Degradação do solo, compactação e erosão causadas por uma ineficiência no manejo, inadequado, quantidade de animais por áreas, principalmente espécies forrageiras inadequadas para a região. Compreensão da degradação agrícola e biológica e a identificação dos níveis. Degradação agrícola, maior incidência de daninhas. Degradação biológica, degradação do solo, erosão e compactação. Classificação dos estágios da degradação. Nível 1 leve, pastagem ainda produtiva, mas com algumas áreas do solo descoberto ou plantas daninhas, capacidade de suporte cai 20%. Nível 2, moderado, aumento na infestação de plantas daninhas, capacidade de suporte cai entre 30% a 50%. Nível 3, forte, degradação agrícola, aumento da incidência, capacidade de suporte cai entre 60% a 80%. Nível 4, muito forte, capacidade de suporte acima de 80%, a capacidade de suporte cai acima de 80%, maioria do solo descoberto. Estratégias de recuperação e renovação de pastagens. Vamos lá, recuperação direta. Ela apresenta o menor risco para o produtor, já que é recomendada para pastagens que estão em áreas não propícias para grãos e aonde é realizado um manejo mais simples, sem realizar atividade na vegetação. Recuperação sem destruição da vegetação. Ela é indicada para estágios iniciais da degradação. É recomendado ações como análise de solo, o ajuste do manejo da pastagem, e para o estabelecimento é realizada adubação corretiva a lanço, sem revolvimento do solo. Recuperação direta com destruição parcial da vegetação é indicada para áreas com degradação no estágio intermediário. É indicado a realização da dessecação da pastagem com a sua retomada posterior. É uma estratégia para simplificar as operações agrícolas, e é importante realizar a introdução de consórcios ou espécies leguminosas. Recuperação direta com destruição total da vegetação. É indicada para pastagens com baixa produtividade, tendo a maior necessidade de realizar operações agrícolas e técnicas conservacionistas. Quando necessário, pode realizar incorporação de adubação. Recuperação indireta com destruição total da vegetação. É indicada para pastagens com estágios avançados de degradação. É indicado a implantação de um novo pasto ou cultura anual,
sendo que logo após as operações agrícolas você faz o plantio da cultura anual com o plantio da pastagem ou após o ciclo da cultura anual. Os benefícios são aumento da fertilidade, quebra da incidência de daninhas, diminuição de plantas daninhas, você faz a otimização da mão de obra, dos maquinários, da infraestrutura e da mão de obra. Agora, renovação direta. A renovação direta ela é uma estratégia que apresenta o maior risco para o produtor, já que você não tem uma pastagem intermediária durante a estratégia, porque você realiza a troca do pasto por um pasto de um outro gênero, podendo citar a braquiária por panicum ou braquiária por sinódon, e ocorrem aplicações de herbicidas para o controle de daninhas. A renovação indireta com o uso de pastagens anual ou agricultura. É recomendado para pastagens com processos de degradação também avançados, pode realizar a troca do pasto, é uma estratégia onerosa e é indicado ao plantio de lavouras anuais em condições ideais e tem como alternativa o uso de culturas de grãos ou cereais. Integração lavoura-pecuária. É realizado o plantio de lavouras anuais com rotação de cultura ou consórcios. O objetivo, além de recuperar as áreas degradadas, era minimizar os custos da recuperação. As principais vantagens são melhorias no solo, na adubação e o acréscimo da produção agrícola e pecuária. Sistema silvio-pastoril. É um sistema bem diversificado, ocorre a exploração arbórea em conjunto com cultivos agrícolas ou também com pastagem simultânea. Se associar apenas pastagens com arbórea, precisa ter o componente animal, podendo ser bovino ou ovino. É importante destacar que as espécies arbóreas têm que ser tolerantes ao estresse causado pelo sistema, ter uma baixa propagação vegetativa e as pastagens precisam ser tolerantes aos sombreamentos. E o último, pousio da pastagem. É uma estratégia que utiliza a sucessão natural pelo banco de sementes do solo. É indicado que para a realização dessa estratégia, o produtor precisa ter uma outra área para utilizar durante esse período e ele é definido como uma sucessão secundária. E por fim, barreiras para a adoção de tecnologia. Principal barreira, o fator econômico, já que é necessário um alto capital de investimento inicial e a recuperação é a longo prazo, dependentes de preços de leite, de carne e da produção agrícola. A maioria das áreas na Amazônia apresentam baixo valor de mercado, então não atrai tanto interesse de investimento. O governo criou programas de financiamento público que pode auxiliar a recuperação de pastagens. Podemos citar o PRONAF, que é o Programa de Financiamento de Máquinas e Implementos Agrícolas, que tem o objetivo de auxiliar os produtores a financiar os maquinários para auxiliar na aplicação de estratégias na sua propriedade. E um outro programa é o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que ele é um programa que disponibiliza recursos para auxiliar na aplicação de técnicas sustentáveis. Só que a maioria da região Amazônia, eles enfrentam ainda barreira na adoção, já que ocorre uma exigência de ter o cadastro ambiental rural e também a falta de preparo dos agentes financeiros da região para projetar e analisar a viabilidade do projeto e também o custo para fazer o projeto muito alto. Conclusão. A degradação na pastagem teve como principal responsável o modelo extensivo, que não utilizava as técnicas recomendadas. Sendo assim, as principais causas foram a ausência de conhecimento para manejo, a ausência de técnicas para implantação e estabelecimento das forragens, a ausência de germoplasmas adequados, cultivares adequados para as regiões, correção de adubação de pastagem, já que não tinha esse manejo
o que faziam era a queima da pastagem ou a queima da floresta, utilizando os nutrientes provenientes das cinzas, da biomassa, e para reverter essa degradação é necessária a conscientização dos produtores, tendo que conciliar a produção com a sustentabilidade e utilizar as estratégias citadas anteriormente ao seu favor e os manejos para reverter a degradação, as áreas degradadas em produtivas. As referências alternativas para a recuperação de pastagens na Amazônia, aspectos econômicos da recuperação de pastagem na bioma Amazônia e degradação de pastagem, processos, causas e estratégias de recuperação. Muito obrigado, uma boa tarde.